Eu venho falando já há algumas semanas que a rotação de capital de investidor estrangeiro para ativos fora dos Estados Unidos ia influenciar a entrada de dinheiro aqui na Bolsa Brasileira. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer no último mês: uma aceleração na entrada de capital estrangeiro no mês de setembro. Esse é um dos principais motivos que vem sustentando a alta do Ibovespa recentemente. Estamos acompanhando de perto esse tema e temos boas razões para acreditar que esse movimento de entrada de capital estrangeiro deve continuar. Para quem não tem ciência da importância do capital estrangeiro para entender as movimentações da bolsa, esse gráfico faz um bom trabalho para mostrar a relevância desse capital para as ações brasileiras. Vemos que os investidores estrangeiros, mais os ADRs, representam 51,5% do total de ações que estão em circulação negociadas hoje na B3, enquanto que os investidores institucionais representam 16,8% e pessoas físicas representam 19,4%. Isso mostra a importância do capital estrangeiro para seguir entrando e sustentando a alta da bolsa. Nesse gráfico, podemos ver o ciclo de rotação entre países emergentes em relação ao resto do mundo. Vemos o quão longo esses ciclos podem ser. Quando a linha está subindo, significa que os mercados dos países emergentes estão outperformando os países desenvolvidos, como foi o caso de 74 a 81, de 88 a 94 e 2000 até 2010. E quando está caindo, os países emergentes estão com uma performance abaixo dos países desenvolvidos, como foram os casos algumas vezes na história também, e mais recentemente de 2010 até 2025. Então é interessante notar que esse último ciclo de queda é o mais longo de toda a série histórica, com duração já de 15 anos desde 2010. Estamos em patamares similares ao que foi observado na crise financeira asiática em 1997 e 98. É bom lembrar que os Estados Unidos representam cerca de 70% do valor de mercado dos países desenvolvidos. Esse gráfico nos mostra a proporção dos Estados Unidos em relação ao MSCI World Index, que é composto por 23 países considerados desenvolvidos, e é por isso que quando temos saída de dólar dos Estados Unidos, que é o cenário base de hoje, esse dinheiro tende a escoar para os países emergentes. E podemos ver essa relação comparando o DXY, o índice que mede a força do dólar contra outras moedas, com a proporção do valor de mercado dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo, incluindo agora os países desenvolvidos e os emergentes. Quando o dólar perde força, como foi o caso entre 2001 até 2010, os países emergentes possuem uma performance superior do que os desenvolvidos. E quando o dólar ganha força, a performance dos países desenvolvidos é melhor do que a dos emergentes, como podemos ver entre 2010 até hoje. A relação entre força do dólar e performance dos países emergentes é bem forte, e apesar da queda recente do DXY, ele ainda se encontra em um patamar elevado quando comparado com seu histórico, e ainda tem espaço para cair ainda mais. Outros fatores que fortalecem a tese é se olharmos para o valuation dos países emergentes contra os desenvolvidos. Vemos que, em média, os mercados emergentes negociam a um desconto de 22% em relação aos desenvolvidos nos últimos 15 anos, e hoje a relação PE está negociando com um desconto de 30%. Mesmo olhando em relação ao dividend yield, vemos que os mercados emergentes parecem mais atrativos ainda em relação aos desenvolvidos, negociando a um dividend yield de 52% acima dos mercados desenvolvidos. Historicamente, esse valor fica pouco mais de 10% de prêmio, e hoje está em 52%. Então, esses movimentos levam tempo para ocorrer e duram muitos anos, tanto os bull markets para os emergentes, quando são influenciados pelo enfraquecimento do dólar, quanto para os bear markets dos emergentes, que são influenciados pelo fortalecimento do dólar. E por que essa rotação acharia esse dinheiro até o Brasil? Bom, nós estamos mostrando isso de algumas formas diferentes há um tempo. Essa aqui é mais uma forma de entender a mensagem que o Brasil está muito barato em relação aos outros países emergentes. Esse gráfico nos mostra na linha mais escura o diferencial de ROI entre o Brasil e o restante dos mercados emergentes. E na linha mais clara, qual é o prêmio ou desconto que o Brasil negocia em termos de preço sobre valor patrimonial em relação aos emergentes. Vemos que, excluindo o período da pandemia, essas duas métricas tendem a andar juntas, como foi o caso entre 2011 até 2020. O que faz sentido, porque um ROI maior significa que as empresas estão gerando um lucro maior em proporção ao patrimônio líquido do acionista. Isso justifica um preço maior em relação ao valor patrimonial por ação. E o que nós estamos vendo agora é um distanciamento entre essas duas métricas nos últimos anos, o que na prática não faz sentido nenhum. Em outras palavras, a lucratividade das empresas aumentou enquanto o valuation delas reduziu. O Brasil, de fato, está entre os países mais baratos do mundo, em termos de preço sobre lucro, quando comparados ao restante do mundo.
Resumindo, aqui no Mister Market acreditamos que os fatores externos que estão levando ao enfraquecimento do dólar, somado com os fatores internos de um provável ciclo de queda na taxa de juros, mais uma indústria de fundos que está completamente desbalanceada e vai causar uma rotação de capital intensa de renda fixa para renda variável, são os principais triggers para a bolsa brasileira seguir em alta no médio prazo. Mostramos esses outros 3 pontos da tese em outros vídeos e vamos seguir mostrando em próximos, com conteúdos de mercado de ações e cripto. Então, se acredita que te entregamos valor ao seu conhecimento, curte e se inscreva como retribuição que nos ajuda a ajudar vocês.